Como eu estava dizendo, na sexta-feira, não tivemos programa na sexta, durante o dia saiu uma reportagem onde, finalmente, a velha mídia teve que dar o braço a torcer. Lembra daquela brincadeira que o pessoal ficava fazendo, que tudo que a gente estava fazendo aqui nos Estados Unidos era tic-tac, tic-tac, tic-tac? Pois bem, chega uma hora que a realidade começa a bater na porta, e vejam, até o Jamil Chávez, um dos colunistas mais esquerdistas do Brasil, publicou no UOL, o veículo de mídia mais esquerdista do Brasil, que realmente o governo dos Estados Unidos está avaliando sanções contra o Alexandre de Moraes. E para melhorar, ele ainda gravou um vídeo naquela, sei lá, TV UOL que eles têm, com o meu querido ex-colega Josias de Souza, falando a respeito. Como todo mundo me mandou esse negócio, eu vou reagir aqui ao vídeo com vocês. Aliás, agradecimento ao Mafinha, ao Barba, que foi quem fez o corte e teve a gentileza de me mandar, porque não é segredo para vocês que eu não assisto. Eu não sei como é que o Mafinha arruma essas coisas, mas um abraço aí para ele. Manda aí para mim, por favor, bota aí o vídeo da gente, Bruno, eu vou reagir freestyle. Essa página, entre as mais lidas, a coluna do Jamil Chad, reportagem. Entre as mais lidas, detalhe importante. Falando que o governo Trump avalia a sanção contra Alexandre de Moraes, mas alerta para o alto risco. A gente tem falado bastante sobre isso, através, claro, de Eduardo Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos justamente com esse objetivo, né? Eles querem focar nessa pressão ao Supremo Tribunal Federal, enquanto o Supremo Tribunal Federal julga o próprio Bolsonaro e os outros envolvidos na tentativa de golpe. O que o Jamil traz? Achei que o Eduardo Bolsonaro tinha assumido porque era covarde, etc, mas pelo visto mudou a narrativa. Essa reportagem, que o governo Trump está examinando essa possibilidade. Então, quer dizer, não é descartada essa possibilidade. Fala pra gente sobre esse exame de Trump aí contra Moraes, hein? Quer dizer que não é descartada, rapaz, quem diria, né? Exceto todas as pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show. Olha, Fabiola, não é descartável. Essa possibilidade está sendo examinada, mas o que eu trago, e essa é a grande novidade, é que dentro da Casa Branca existe uma hesitação enorme, porque é considerado, esse gesto é considerado dentro da Casa Branca como sendo um gesto de alto risco. E aí, só para deixar aqui muito claro, e aí na diplomacia todos nós sabemos que existe, e no jornalismo também, que são, obviamente, as conversas em off, conversas com fontes que não podem aparecer, que não podem, obviamente, falar com o seu nome, ou seja, manter o seu anonimato, mas eu posso garantir a todos, uma altíssima fonte dentro da Casa Branca que aceitou conversar. E aqui vamos à primeira pausa. Chávez, duas coisas. Primeiro, quando saiu essa notícia, o próprio pessoal da Casa Branca viu, e a primeira pergunta foi assim, caramba, quem é essa pessoa que tem enorme reserva sobre esse assunto? Porque eu devo dizer a vocês, isso é a realidade. Esse assunto não tem sido visto com grandes obstáculos dentro da Casa Branca. A gente não encontrou ninguém que tenha se colocado frontalmente contra isso. E a gente foi tentar descobrir quem era a fonte do Chávez. E Chávez, se alguém puder fazer esse vídeo chegar a ele, a Casa Branca descobriu quem falou com você, foi uma pessoa que falou contigo em Nova York, que estava lá no encontro com você, e parece que o que foi dito a você não foi bem isso. É claro que o assunto está sendo visto com seriedade, ninguém acha que sancionar o governo de um país não é uma coisa vista com seriedade. Isso é absolutamente verdadeiro. Agora, não tem essa reserva, essa preocupação toda, não. Tem que seguir o devido processo, por isso a quantidade de documentos que estão sendo solicitados todos os dias é gigantesca, por isso que está tudo sendo muito bem fundamentado, por isso que todos os órgãos estão tendo que avaliar, National Security Council, o Departamento de Estado, o White House Counsel's Office, todo mundo está tendo que olhar e opinar sobre o assunto, e é por isso que não acontece do dia para a noite. Por isso que quando eu vejo as pessoas que, meu Deus, mas não saiu nada ainda até agora, isso então é porque é tic-tac. Eu falo, filho, é porque a sua vida é simples, né? A vida dentro de governo não é tão simples assim. Mas de fato a fonte, mas não é bem assim como você disse. Com a gente, justamente sobre esse tema. Então, Fabiola, ponto número 1. Sim, o tema está sendo debatido. Mas, o que essa fonte do altíssimo escalão Donald Trump me diz? Em primeiro lugar, ela é considerada uma pauta de alto risco. Alto risco para quem? Para Bolsonaro? Para Eduardo Bolsonaro? Não, para os interesses americanos, Fabiola. Eles só pensam neles, vamos deixar aqui muito claro. Né? E aí, quais são esses riscos de eventualmente colocar uma sanção contra Alexandre de Moraes? Não é bem assim, não, esse negócio de que só pensam neles. O que eu acho muito bacana dentro do governo Trump é que a maioria das pessoas de dentro do governo, claro, pensam primeiro neles. Eles são eleitos para isso. Mas há um compromisso grande com liberdade de expressão, há uma preocupação grande com juízes autoritários, e há uma preocupação, sim, com o Brasil como um país aliado, como um país amigo, e com o povo brasileiro que vem sofrendo os problemas. Mas há também uma preocupação com eles, porque as empresas americanas e indivíduos, debaixo da jurisdição americana, estão sofrendo o abuso do Alexandre de Moraes. A primeira delas, que é a que foi me apresentar. Sempre que Donald Trump tem se envolvido em campanhas eleitorais no exterior, o seu candidato perde. Por quê? Porque ele consegue, no fundo, unificar um país em torno de uma oposição a quem apoia ele.
Né? Então aconteceu isso aonde? No Canadá. No Canadá, o partido que venceu a eleição estava destruído. Falamos sobre isso aqui no programa. E aí o que faz? Donald Trump começa a atacar justamente o ex-primeiro-ministro, etc. E aí esse partido se reconstrói basicamente como um partido anti-Trump, uma agenda anti-Trump e vence as eleições. A mesma coisa na Austrália, que o partido também consegue ter essa composição. Ou seja, Trump é um excelente cabo eleitoral da oposição e não dos seus próprios deputados. Isso é uma constatação da própria Casa Branca, Fabio. Então, qual é a constatação deles em relação ao Brasil? Bom, de repente, se a gente entrar de sola na eleição de 2026 no Brasil para apoiar o Bolsonaro, o seu filho ou qualquer bolsonarista, de repente isso é um tiro no pé daquela própria candidatura. Então, esse é um ponto inicial. E aí, atacar Alexandre de Moraes, colocar uma sanção contra Alexandre de Moraes é... Bom, esse é um ponto válido e é uma preocupação existente, sim. Só que é muito importante que se entenda, ninguém busca que o Donald Trump crie qualquer tipo de intervenção no processo eleitoral brasileiro. Sequer se busca aqui, ou pelo menos eu, Eduardo, temos buscado apoio do governo Trump ao Jair Bolsonaro. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. O que nós estamos buscando é que os Estados Unidos utilizem as legislações existentes para sancionar indivíduos que cometam graves violações de direitos humanos, atos de corrupção favorecendo um grupo político e que violem a jurisdição dos Estados Unidos e ataquem empresas e indivíduos americanos. Ninguém aqui pede para que Donald Trump entre de cabeça na eleição no Brasil, de forma alguma. Porque isso poderia, sim, de fato, ajudar um Lula que vem, cujo governo praticamente acabou. Né? Isso poderia ajudar o Lula a criar um inimigo no exterior para justificar os problemas no próprio país. Então, essa, de fato, é uma preocupação que todos nós temos que ter. A preocupação com o anti-americanismo, com o anti-Trump, das pessoas acharem que os Estados Unidos estão se metendo com os assuntos do Brasil. E não é esse o ângulo. O ângulo é a proteção dos interesses dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, e dos direitos humanos, dos quais os países do Ocidente são signatários, inclusive em tratados internacionais, então deve haver consequências para violações desses direitos humanos. Mobilizar todas as outras forças políticas brasileiras contra uma invasão à soberania brasileira, uma ingerência à soberania brasileira. Então, olha só, o cálculo é que essa sanção, no lugar de ajudar, ela vai, no fundo, atrapalhar o bolsonarismo. Ponto número 1. Ponto número 2. Dinheiro, Fabiola. Os americanos têm estoques de investimento. O que também leva a uma segunda questão que é importante. É o fato de que não há grandes alternativas. Né? Tudo bem, né? Tem que tomar cuidado porque as sanções vão atrapalhar o Bolsonaro. Mas se não sofrer sanções, o Bolsonaro vai preso. E mesmo com sanções, é muito possível que Bolsonaro, inclusive, vá preso. Então, atrapalhar o bolsonarismo. Que bolsonarismo? A gente está sendo, já que vocês me consideram bolsonarista, e eu digo aqui, todo o movimento de direita nacional populista, debaixo do Bolsonaro ou não, está sendo absolutamente dizimado por um ditador. No Brasil, 150 bilhões de dólares. E aí a pergunta que todos os empresários americanos fazem, calma aí, se a gente abre uma crise institucional, uma crise diplomática contra uma instituição brasileira, que aí não é uma sanção contra Alexandre, não, é contra um juiz da Suprema Corte brasileira, o que vai ser considerado no Brasil, e o Planalto já disse isso, como uma ingerência às instituições nacionais. Então, os empresários americanos estão batendo a porta na Casa Branca, calma aí, você sabe que eu tenho Nunca aconteceu lá naquele país, né? O que é que vai acontecer se houver uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos? Será que é de nosso interesse mesmo abrir uma crise desse tamanho, com 150 bilhões de dólares colocados lá? Então, ponto número 2. E ponto número 3, obviamente, porque a gente está falando de China, União Europeia, absolutamente inexistente. Nunca ouvi falar de um empresário que bateu na porta da Casa Branca com qualquer preocupação. Claro que os Estados Unidos têm preocupação com seus investimentos fora do país, mas a visão é que a maior ameaça às empresas americanas hoje no Brasil se chama inclusive Alexandre de Moraes. Ora, foi o próprio Alexandre de Moraes que está absolutamente sodomizando, medievalizando as Big Tech ao seu bel prazer. O Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal são o maior risco jurídico que uma corte pode representar no Brasil. Então, eu acho que se os empresários tiverem alguma preocupação, são Alexandre de Moraes. etc. Se você faz uma agressão, basicamente, ao Brasil, você está justamente levando o Brasil a se aproximar da União Europeia, da China e de outros parceiros. Então, dentro da Casa Branca, neste momento, há uma enorme cautela. Como essa fonte me disse, é uma situação de alto risco, é uma situação em que todos perdem, todos, claro, o Brasil, mas também eles. Então, óbvio, Fabiola, no governo... Quer dizer que se os Estados Unidos fizerem alguma coisa, aí então o Brasil vai se aproximar da China, da Rússia. Não é como se o Lula estivesse na China na semana passada com a Janja mamando o Xi Jinping e o Putin e o Lula uma semana antes na Rússia sentado com todos os ditadores e com o que há de pior no mundo, não. É só se os Estados Unidos sancionar que o Brasil vai se aliar a esse país. Pelo amor de Deus. Tem que ter muita cara de pau para falar um troço desse. Isso é algo altamente conhecido. Poucas pessoas veem no Lula uma figura menos antagonista ao Trump do que qualquer pessoa no mundo. Trump, tudo é possível, né? A gente já viu, né? No governo Trump tudo é possível. É possível que haja uma sanção? É possível. Mas o que existe hoje, dentro da Casa Branca, é uma análise de que uma sanção contra Alexandre de Moraes seria, em primeiro lugar, contra o seu próprio interesse, vamos dizer assim, de angariar votos para a extrema-direita ou para o bolsonarismo, e 2, aos interesses americanos. Só para completar aqui, Fabio, tem 3 eleições que os americanos estão absolutamente de olho na América Latina entre esse ano e o ano que vem. Chile, agora em 2025, e no ano que vem, Colômbia e Brasil. 3 países com governos progressistas. Se nesses 3 países houver uma inversão, né? Se a direita ganha no Chile, no Brasil e na Colômbia, olha só o mapa da América do Sul. Chile, Colômbia, Brasil, Argentina, Paraguai, Equador, Peru.
Ou seja, nós estamos falando, obviamente, de uma situação muito cômoda para Donald Trump na América do Sul a partir de 2026, se isso tudo acontecer. Gente, o chat é muito bom. As Verdade. pessoas fazem aqui piadas que eu não vou fazer, senão eu vou ser cancelada. Mas o Garcia fala assim, o Xandão tá morrendo de medo. Ô, Thaís, você é especialista no Alexandre de Moraes. Ela que é a autora do podcast. Eu adoro, o José tá rindo aí. Mas é verdade, a Thaís Especialista sabe no tudo. Alexandre Você de acha que ele tá Moraes. Pegou mal isso aí, hein? morrendo de medo? Você lembra que quando foi perguntado a ele, ele falou o Brasil deixou de ser colônia lá atrás, né? Foi quando ele falou sobre isso, falou sobre a soberania e tudo mais. Como é que isso deve chegar, Alexandre de Moraes, né? Isso impacta ou não? É algo grave, né? O Jamil fala aí, é algo grave. A gente tá pensando o governo americano se mobilizar dessa maneira pra trazer uma sanção aqui ao Brasil. Como é que você analisa? É claro que na intimidade dele não tem nenhum acesso, né? Então não dá pra Ah. saber ao deitar na cama, pôr a cabeça no travesseiro. Mas, conversando sempre com quem o conhece bem há muito tempo e observando Galvão. ao longo de todos esses anos, toda vez que ele é atacado, ele cresce. Ele se sente mais forte e encorajado pra contra-atacar. Esse é o modo que ele enfrentou o bolsonarismo durante todos esses anos. E o outro instrumento de defesa, o instinto de defesa dele é sempre buscar apoio na colegialidade, ou seja, institucionalizar o papel dele e não trazer pro pessoal, ou seja, pedir respaldo dos pares dele no Supremo Tribunal Federal, falando, bom, sou eu, porque eu sou esse símbolo pro bolsonarismo, mas poderiam ser qualquer um de vocês, e os outros ministros também já foram e são muito ameaçados e sabem do que ele tá falando. Então ele sempre obtém esse respaldo, até mesmo daqueles indicados pelo Bolsonaro, que estão agora ministros do Supremo Não tem respaldo bem pelos indicados pelo Bolsonaro, não. Nem pelo Fux. Tribunal Federal e sabem o tipo de pressão e chantagem e ameaça que se tem naquela cadeira. Então, objetivamente, falando no que dá pra gente falar, não subjetivamente, de como ele lida com esse tipo de situação, eu acho que politicamente ele se sente fortalecido, ele vai pra cima, ele não é de recuar. Vamos lá, Josias, como é que você analisa essa reportagem aí do Jamil falando sobre essas manobras do governo Trump e esse objetivo, inclusive, né? Se isso não se concretiza, de alguma maneira isso traz esse ruído aqui pro Brasil, no momento em que o judiciário é questionado, inclusive, pelo Congresso. Ô, Josias, Em privado, o Alexandre Moraes quanto comenta, tempo? Aos risos, essas ameaças. Tá também, bem, né? rapaz. Sobretudo depois que o Eduardo Bolsonaro Careca se boa. autoexilou Tá na moda nos o negócio Estados de Unidos, né? Como disse a Thaís, o Alexandre de Moraes ele tem um modo de agir, né? Quando ele é desafiado, ele dobra a aposta. Aham. E há 3 meses, saiu de um órgão do Departamento de Estado americano uma nota dizendo que empresas sediadas no Brasil não podiam ser multadas, Certo. que isso é incompatível com os valores democráticos. E naquela ocasião havia sanções do Alexandre de Moraes, depois ratificadas pelo plenário do Supremo, contra o X, contra o Rumble. E não houve menção direta ao Brasil, mas foi entendido que estavam se referindo ao Brasil. E aí O Josias está meio gaga. Não é que não houve menção direta ao Brasil. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou o negócio. Mas segue. essa nota dizia que a soberania, que o respeito à soberania é uma via de mão dupla. E o Alexandre de Moraes deu de ombros para isso, falou lá numa sessão do Supremo que deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Deixaram de ser colônia, mas foram os Estados Unidos que bancaram toda a censura do fez Alexandre. alusões à ONU e aos princípios que regem a ONU, e falou, olha, a luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, todos esses ismos, Jornalismo. isso, seja fora ou dentro das redes sociais, é também uma defesa que se faz da democracia e uma consagração dos direitos humanos. Então ele já disse o que pensa. Nesse dia, inclusive, ele foi ecoado na mesma sessão pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que disse lá que não vai prevalecer Também tá na mira. essa retórica das pessoas que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, que no Supremo não vai prevalecer. Aí nessa semana nós estávamos entrevistando o ex-presidente Bolsonaro e eu perguntei a ele o que ele espera, porque criou-se uma... Não, essa entrevista com o Bolsonaro eu já comentei. O grande erro dessa análise desses caras do UOL, lembrem-se, é o UOL, e é o erro de muitas pessoas, é achar que nós temos alguma expectativa, guardem isso para o futuro. Nós não temos nenhuma expectativa de que, após as sanções, o Alexandre de Moraes retroaja ou retroceda nem 1 milímetro. Pelo contrário, nós temos, isso eu falo por mim, e eu tenho certeza de que o sentimento aqui nos Estados Unidos é o mesmo. Nós temos absoluta certeza de que, após essas sanções, o Alexandre vai dobrar a aposta. Não só nós temos certeza, como nós estamos contando com isso. A dúvida, e aí é uma dúvida interessante, é se as instituições que dão suporte ao Alexandre vão estar dispostas a comprar esse barulho. Porque, veja, o Josias e a outra menina, Thaís, a que não tem acesso à intimidade do Alexandre de Moraes, eles acertam, e eu acho que o Jamil também, eles acertam quando eles dizem que, até agora, a maior parte da corte, e não só a corte, o governo federal, pessoas no governo federal, o Paulo Gonet, pessoas na Polícia Federal, pessoas dentro do jornalismo, pessoas dentro da Câmara dos Deputados, senadores, têm dado suporte ao Alexandre. É verdade. Mas esse suporte vem quase a custo zero, porque não há nenhuma consequência caso, digamos, o Gilmar Mendes continue apoiando o Alexandre de Moraes. Não há nenhuma consequência caso o Dias Toffoli continue apoiando o Alexandre de Moraes. Agora, será que eles vão continuar apoiando depois que virem que o nome deles, ou o nome das esposas deles, ou da filha, dos escritórios de advocacia que agem e são a grande fonte de receita deles, estão na mira de serem sancionados? Será que vão continuar dando suporte ao Alexandre?
Isso a gente não tem certeza. Será que o Davi Alcolumbre vai continuar segurando os pedidos de impeachment do Alexandre se ele e as empresas relacionadas a ele puderem sofrer sanções financeiras? Eu acho que não. Eu acho que o Gilmar, por exemplo, não ia gostar de ver o escritório do Sérgio Bermudes, lá, Guiomar, tendo todas as contas congeladas, um dos maiores escritórios de direito civil no Brasil, sendo completamente destruído por sanções financeiras e se tornando tóxico. Eu acho. Mas, se quiser, eu não vou dizer que não me trará uma satisfação pessoal ver todos os escritórios de todos esses ministros e todas as suas contas pessoais implodindo. Às vezes, eu me lembro, eu pareço um pouco o Coringa no Batman The Dark Knight. Eu gosto de duas coisas que são muito baratas, gasolina e dinamite. Então, não me importo de simplesmente ver o mundo queimar um pouquinho de vez em quando com vocês dentro. Então, já imaginou receber em casa um pedacinho de Minas cheio de sabor para marcar nosso aniversário de 17 anos? Entendam. O UOL está dizendo, botou a vovó no telhado, né? O UOL falou, olha, parece que a vovó foi no telhado. Daqui a pouco vocês vão descobrir se a vovó vai morrer ou não. E eu digo para vocês que eu vou falar muito pouco a partir de agora sobre esse processo de sanção. Eu acho que tem muito pouco a ser dito até agora. Não estranhem um eventual silêncio meu a respeito desses assuntos, mas eu acho que agora está no momento da gente aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso,